Olá pessoal, vamos dar início à unidade 2. Na unidade 2 nós vamos trabalhar com os conteúdos de noções de internet e redes de computadores. Qual vai ser o tópico dessa aula? Falar um pouco sobre o que é a rede de computadores e também apresentar para vocês internet, extranet e intranet. O que é a diferença entre esses três tipos. Então pessoal, o que é uma rede de computadores? Para aquela pergunta que vem. Não? Hoje é praticamente impossível não se pensar em rede de computadores quando o assunto é informática e computadores, né? E o contrário também. Então, uma rede de computadores nada mais é que uma coleção de dispositivos interconectados que vai permitir a uma pessoa ou a um grupo de pessoas compartilhar informações e recursos. Desde um computador em uma sala de aula a um conjunto de impressoras. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai a um banco, né? Vai ter entra lá naquele setor onde fica vários bancários sentados, você pode prestar atenção que lá ele tem uma impressora, né, compartilhada com todos os funcionários. Por quê? Porque ali você ganha ganha em recursos. Né? Você não precisa, por exemplo, eu tenho 10 funcionários lá na agência, eu não preciso ter 10 impressoras. Eu tenho uma impressora que é conectada na rede e todo mundo tem acesso àquela impressora através do compartilhamento, certo? Então, atualmente, com a importância cada vez maior de se dispor a acesso à informação, a facilidade, a comunicação, a compra, e-commerce, as redes de computadores estão sendo projetadas para aquecer a cada dia. Por exemplo, hoje, não necessariamente eu preciso sair da minha residência para fazer uma compra, para pagar uma conta de água, uma conta de energia, certo? Eu faço através de quê? Eu posso fazer isso através dos celulares, através da internet, através desse emaranhado de informação. Dando continuidade, outro exemplo que nós temos aí sobre a rede de computadores é a questão de você fazer reuniões não presenciais. Por exemplo, vamos dizer que eu sou um empresário, tenho uma rede de supermercados e eu preciso fazer reuniões todo mês com meus funcionários. Então, eu não preciso sair, por exemplo, de São Paulo para fazer uma reunião com o gerente, o responsável pela empresa de São Luís. Eu posso fazer isso através de quê? Através do Google Meet, através de outros elementos. Por quê? Porque as redes de computadores e a internet me permitem isso. Eu não preciso sair de uma cidade para outra para ter uma reunião com alguém. Eu posso fazer isso via internet. Então, isso é outro exemplo do poder que as redes de computadores ela proporciona a nós, usuários. Então, quais os impactos que a rede de computadores ela vem proporcionando na nossa vida? Então, a rede ela vem apoiando a forma como aprendemos, a forma como nos comunicamos, a forma como trabalhamos, a forma como nos divertimos. Vamos falar disso no andar da disciplina. Então, para que serve a rede de computadores, pessoal? Um exemplo claro é o compartilhamento de recursos. Como eu falei para vocês, em determinado setor de uma empresa, de um órgão público, eu não preciso, se eu tenho uma sala lá com 20 funcionários, não preciso ter 20 impressoras. Eu posso ter uma impressora com grande poder de processamento e compartilho aquela impressora para todos os outros funcionários. Né? Isso eu tenho um compartilhamento de recurso aí. E esse compartilhamento de recurso ele é rápido e eficaz, certo? Ou seja, ao invés de eu ter 10 impressoras, eu tenho uma impressora e eu disponibilizo aquela impressora para todos os meus funcionários. Por que utilizar a rede de computadores? Compartilhar informação, troca informação, fazer pesquisa, comércio eletrônico. Então, cada dia eu tenho mais acesso e eu preciso mais das redes de computadores. De que são compostas as redes de computadores? As redes de computadores elas são compostas de componentes de hardware, roteador, o RAM, cabos, né? E software, sistemas operacionais, navegadores, e essas informações elas são circuladas através de protocolos. Por exemplo, quando você acessa lá o seu navegador, você está usando o protocolo HTTP, certo? Então, é um protocolo que é utilizado para esse fim. E onde estão presentes as redes de computadores? Em todos os lugares. Hoje, empresas, órgãos públicos, residências, quase todas as residências você vai ter lá, você paga lá o serviço de internet na sua casa. É como se hoje fosse uma conta
vamos dizer assim, essencial. Além de água, energia, você também ter uma conta de internet. Certo? Então, dando prosseguimento, vamos falar um pouco do uso das redes de computadores. Onde as redes de computadores elas têm aplicações domésticas, aplicações comerciais, aplicações móveis e questões sociais. Vamos falar um pouco sobre essas aplicações comerciais. O que ela proporciona? Como já falei, compartilhamento de recursos, maior confiabilidade por meio da replicação de fontes, economia do dinheiro, escalabilidade, meio de comunicação eficiente entre os empregados e as empresas. Muitas empresas hoje ela tem um número significativo de computador em operação, né? Instalados em diferentes locais. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que ela tem 3 setores. Então, eu posso colocar a minha impressora em um setor e compartilhar aquela impressora com todo mundo. Então, vai proporcionar isso também para as empresas. Aplicações domésticas proporciona acesso à informação remota. Hoje eu tenho uma grande disponibilidade de aplicativos, né? Isso eu tenho aplicativos de banco, eu não preciso sair da minha casa para fazer um pagamento, para fazer uma transferência, eu preciso ir ao banco para retirar o dinheiro, mas outras operações eu não preciso. Hoje, dentro de casa, eu tenho um conjunto de elementos que facilitam o meu dia a dia. As televisões hoje vêm com Smart, vêm com acesso à internet, a geladeira tem internet, o micro-ondas tem internet, não, tem sistemas computacionais, o micro-ondas tem sistema computacional, o fogão, entre outros conjunto de elementos. Comunicação entre pessoas, certo? Eu não preciso, como eu falei para vocês, eu quero fazer uma reunião, eu não preciso mais me deslocar de uma cidade para outra, eu posso fazer essa reunião através de conferências. Entretenimento, hoje eu tenho um conjunto de plataformas que me proporciona isso, eu não preciso hoje, né? É claro que tem todo... É bom você conhecer esses ambientes, mas eu não preciso sair de casa para ir para o cinema para me assistir um filme. Posso assistir um filme na Netflix, né? Eu posso alugar um filme na Netflix, no YouTube, na Amazon Prime, na Disney. Ou seja, eu tenho um conjunto de elementos que podem proporcionar interatividade, interação, entretenimento na minha própria residência. Jogos, né? Os jogos online, competições, quem aqui não... Principalmente os jovens que gostam muito de jogar online, através de jogos de Free Fire, entre outros. Então, são esses conjuntos de aplicações que a internet, que a internet nas redes de computadores proporciona no ambiente doméstico. Aplicações móveis. Então, o segmento que mais cresce hoje na computação é o segmento móvel, né? O segmento mais rápido de crescimento na indústria da informática. Então, hoje quase todo mundo tem um um celular que é um elemento, hoje é um elemento que faz parte do nosso dia a dia. Às vezes eu gosto muito de brincar com meus alunos aqui no campus, que é o seguinte: se o aluno ele sai de casa e esquece o livro, ele não volta para ir buscar. Agora, se ele sai de casa e chega na porta do instituto, na porta da escola, ele esquece o seu celular, ele dá um jeito de ir buscar, ou de a mãe deixar, ele dá uma forma, ele arranja um jeito de ter esses dispositivos no seu convívio, né? Então, porque hoje as aplicações móveis de celulares faz parte como se fosse uma roupa. Você não sai de casa mais sem ter um celular, até porque quase tudo que você faz hoje, boa parte desses aplicativos facilita a vida das pessoas. Com relações a questões sociais, nós temos aí temas politicamente incorretos em blogs, né? Então, com a disseminação da informação, hoje nós temos muito fake news, né? De vários lados. Essas questões elas ficam notórias principalmente em épocas de eleição, né? Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. Tanto que hoje já tem vários sites que trazem essas questões de o que é verdade e o que não é. Direito de empregados e empregadores, né? Pontos aí sensíveis, questão de acesso a e-mails corporativos, são pontos que vem sendo bastante discutível. Nós temos questões com relação a governo, cidadãos, são várias questões sociais e de direitos que com a internet também vem se tendo um grande debate, né? Apologias a coisas proibidas, eu sempre falo isso para os meus alunos, que na internet você encontra a faca de dois gumes. Você pode ter tanto coisas boas como coisas negativas, né? Então, é um ponto também que com a internet vem sendo bastante abordado, né? Grandes corporações como o Google, traçando perfis a partir de comportamento dos usuários, esse
é outro ponto que vem sendo bastante discutido, a relação dos dados. Hoje, o que mais importa para as empresas é o quê? É os dados. Então, toda vez que você acessa uma rede social, você está guardando um dado. Por exemplo, no YouTube, quando você entra com sua conta, você vê que quando você assiste um vídeo, o algoritmo de recomendação de recomendação do YouTube, ele começa ali recomendar vídeos naquela mesmo segmento. Eu gosto de futebol, então ele vai de futebol. Eu gosto de filmes, vai trazer filmes. Então, são questões que vêm sendo bastante discutidas porque são pontos sensíveis, né? Então, às vezes, quando você cria um e-mail, tem lá, né, nesses e-mails, né, que você cria lá o seu e-mail, ninguém lê aqueles grandes termos, né? Então, lá ele está dizendo que vai pegar seus dados para fazer divulgação, entre outros. Então, são pontos que vêm sendo discutidos ao longo desses anos aí, quando se trabalha com a internet, pontos que vêm sendo debatidos. Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre a diferença, né, e o que é intranet, extranet e internet. Vamos dar início falando um pouco sobre a internet, né, como surgiu a internet. Né? A internet ela surgiu lá na década de 60 com um propósito diferente do que a gente vem utilizado hoje, né, um propósito militar, para o desenvolvimento de uma rede de computadores onde o compartilhamento de informação fosse mais fácil. Era a época lá da Guerra Fria, onde os Estados Unidos ele queria uma forma de trocar informações de forma rápida, mas sem ser interceptado, né, as informações. Então, aí surgiu o conceito de internet. Beleza? E como era o compartilhamento de informação antigamente? Né? Através de disquete. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. Hoje nós vivemos uma época muito tecnológica, muito digital, a época da computação nas nuvens, né? Mas o disquete era o único meio de informação daquela época. Meio simples, né? Não tinha muito acesso à informação. Que esse meio, convenhamos, não é um meio prático, né? de guardar informações. Então, os militares, eles convocaram uma equipe para desenvolver uma rede para trocar informação, mas mas o intuito era informação de longa distância e não tivesse que essas informações fossem interceptadas pelo adversário. Então, o que significa internet? É a rede das redes, né? A rede mundial de computadores, né? Que rede vem de net, né? E inter vem de interligar. A internet é uma rede mundial onde todo mundo pode trocar informações em todos os momentos que assim desejar, tendo acesso à internet. Então, o que é a internet? É uma rede de computadores com abrangência mundial, descentralizada, formada pela união de milhares de computadores, né, de rede. Então, hoje não existe um dono. A internet não tem um dono. Existe uma organização que que cuida da internet. Ela é de acesso público, conglomerado, né, quer dizer, junção de computadores. E o pessoal, quando fala de cloud, né, cloud, que é a nuvem, hoje muitas coisas você tá guardando nas nuvens, né? Hoje tem aí os serviços de nuvem como Dropbox, Google Drive, OneDrive, entre outros, vem ajudando também. Isso é possível através da internet. Então, a internet é essa rede de acesso público. Qualquer lugar que público, cabe ressaltar que público não quer dizer que é de graça, certo, pessoal? Então, internet é uma rede mundial de computadores. E o que é a intranet? A intranet é uma rede, como vocês podem perceber aqui, ó, a intranet é uma rede de acesso restrito de uma empresa. Qual é a característica? Utiliza as mesmas tecnologias da internet, restrita a funcionários de uma empresa, comunicação corporativa e compartilhamento de recursos, acessível através de uma LAN, que é uma LAN, uma rede local, certo? Rede de área local. Então, possibilita, ela tem uma diferença, intranet e internet tem diferença. Na internet é acesso público, todo mundo tem acesso. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu só posso, eu crio minha rede, mas só aqueles funcionários vão ter acesso a essas informações.
Então, ó, caracteriza por ser uma rede limitada de usuário, não tem como disponibilizar essa rede para várias pessoas. É dedicada aos ramos empresariais, pois apenas usuários cadastrados no servidor da empresa ele vai ter acesso às informações. Não precisa necessariamente estar restrita a um espaço físico, pois também pode ser acessada pela internet, ou seja, um determinado funcionário ele pode acessar aquele ambiente, mesmo ele não estando naquele local, naquele momento. Por exemplo, usuários do Banco do Brasil, ele pode ter acesso àquela intranet, como o Banco de Balsas, né, o Banco de Mangabeiras, ou seja, o Banco do Brasil ele tem suas intranets e as pessoas podem acessar essas informações não necessariamente estando naquele espaço físico naquele momento. A intranet ela possibilita isso. Então aqui só um exemplo para vocês. Aqui nós temos a nossa empresa, né, e aqui temos nossos computadores interligados, né? A máquina matriz ela vai estar ligada a todos esses elementos que estão disponíveis nessa minha intranet. Então, a intranet é acesso restrito, né? Eu posso ter nessa internet, nessa rede, eu posso ter acesso à rede local, posso ter acesso a páginas web, eu posso também reduzir custos, ganhar velocidade, certo? Eu posso ter entretenimento, simulação de cultura, ou seja, não necessariamente eu vou restringir vários acessos dos meus clientes a esse ambiente, né? Isso eu posso ter acesso diversificado em várias partes dessa minha intranet, certo? E aí, pessoal, para finalizar essa parte, a gente vai falar um pouco sobre extranet. O que é extranet? É uma rede de acesso restrito de uma empresa. Característica: extensão de uma intranet, né? E ela é restrita a funcionários, parceiros e fornecedores. A intranet, só funcionários podem acessar. A extranet não. Por exemplo, eu tenho um supermercado. Então, eu vou permitir que funcionários, parceiros, né, fornecedores, eles tenham acesso àquela informação, diferentemente da intranet. E o acesso é através de usuário e senha. Então, está aqui ó, um exemplo de uma intranet. Eu vou ter os meus funcionários, tenho fornecedores, tenho empresas de diferentes, empresa do ramo de alimentos, empresa do ramo de bebida, entre outros, que vai conseguir acessar essa minha intranet. Então, ó, só fazendo aqui as principais diferenças. Internet, público geral. Intranet, funcionários. Extranet, funcionários, representantes, fornecedores e parceiros. Aqui eu apresento para vocês uma tabelinha que deixa mais claro isso. Então, ó, internet, acesso restrito? Não. Intranet, sim. Aqui só funcionários e aqui funcionários, parceiros, fornecedores, entre outros. Comunicação instantânea, todas têm. Comunicação externa, a intranet eu não tenho comunicação externa. Compartilhamento de impressora, não consigo compartilhar uma impressora, por exemplo, eu não consigo compartilhar minha impressora que está aqui com o cara que está lá, o usuário que está lá nos Estados Unidos, não consigo. Na intranet sim, porque a intranet é algo dentro de uma empresa. Compartilhamento de dados, os três permite. E rede local, só a intranet. Conclusão: a principal diferença entre os tipos de rede não está no modo da técnica de cada um, afinal todos são rede. A principal diferença dela é com relação ao acesso, né? Internet, rede pública. Intranet é gerenciada por uma empresa. Extranet é a junção de duas internets. Certo, pessoal? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, estarei lá no AVA para retirar essas dúvidas de vocês.